Olá, olá, olá! Bem-vindos ao segundo episódio do nosso espetacular Eventcast, o podcast dos eventos. Aqui queremos mostrar o mundo dos eventos virado do avesso, trazer para a mesa as conversas de backstage e de corredor. O nosso incrível convidado de hoje, para a minha estreia atrás do micro, é o Pedro Magalhães da Europalco. Pedro, bem-vindo ao Eventcast. Muito obrigado pelo convite. Bem, O que é que achas destes estúdios? Diz-nos lá. muito agradáveis e bem localizados. Boa, espetacular. O tema de hoje são os audiovisuais, que são a personificação perfeita do backstage, e acho que não podíamos ter escolhido mais ninguém para falar sobre este tema. Obrigada por teres aceito o convite. Pedro, és nascido e criado em Linda a Velha, tens 51 anos de idade, já estou aqui a expor tudo, mas são 51 anos de sabedoria e cheios de história. Fizeste o teu primeiro curso de eletrónica com 16 anos e com esse conhecimento construíste a tua primeira mesa de som. É verdade ou mentira? Está correto. Boa. Já eu, só de pensar em cabos e ligações, fico nervosa, portanto eu não tinha mesmo jeito nenhum. Tens também uma paixão por comboios e chegaste a frequentar o curso no entroncamento. Também está correto. A Célia fez um bom trabalho. Sim. Criaste a Arte Som com 17 anos, como empresário em nome individual, e aos 23 progrediu então para a Europalco, Correto. que tem hoje 120 funcionários. Exatamente. 120 mesmo? 120 mesmo. Pronto. Recentemente criaste, juntamente com outros empresários da área dos serviços para eventos, a associação que há muito o nosso setor precisava. Também vamos falar sobre isso mais à frente. E fora do meio profissional, usas o teu tempo livre para passear por este mundo fora ao volante da tua autocaravana com a tua família. Também está correto. Pronto, a Célia fez um bom trabalho, espetacular. Eu não sou nada tradicional e, portanto, vou começar assim com uma pergunta mais de apelar à lágrima. Mas eu estive a ver entrevistas tuas e disseste uma frase que eu gostei imenso, que foi, disseste assim, tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu projetei foi ultrapassado e por muito. Quando criaste a Europalco, o que é que tinhas em mente? Bem, na verdade não tinha bem nada na mente. Eu gostava de fazer era aquilo e aquilo que me vier a fazer aquilo que fazia. Mas nunca fui uma pessoa de fazer grandes projeções de futuro. No fundo, fui sempre deixando as coisas irem acontecendo. Claro, as coisas vão correndo bem, vamos fazendo as coisas que gostamos, portanto, elas correm-nos bem, vamos subindo, e quando damos por nós, até ficamos assustados com o que construímos, porque olhamos para trás e percebemos a dimensão que as coisas tomam e tornam-se assustadoras, porque hoje em dia a empresa, de facto, tem uma dimensão que eu diria que é grande para o nosso país até, na área dos audiovisuais. Nunca imaginaste? Não, nem nunca ambicionei nada disto. Claro que hoje que aqui estou neste nível, tenho muito orgulho naquilo que construo e gosto muito de tentar passar também esta mensagem às pessoas, no sentido que se nós gostarmos, nós podemos sonhar com aquilo que queremos, gostamos muito daquilo que fazemos, nos dedicamos a tempo inteiro àquilo que fazemos, nós vamos conseguir. Umas vezes com mais dificuldade, porque houve muitos obstáculos ao longo da vida, as coisas não foram fáceis. São anos de muita dificuldade, muito trabalho e de muita dificuldade para se conseguir chegar onde estamos. E ainda hoje, e as coisas quanto maiores se tornam, depois ainda fica o desafio, ainda fica sempre muito, muito mais difícil. Claro. Mas de facto tenho muito orgulho quando olho para trás e revejo-me. A Célia esqueceu-se de fazer algumas menções que eu acho que são importantes. Que eu, para comprar os meus pratos, que é para pôr música nas festas de escola, porque comecei também como DJ, eu fui para as obras. Os meus pais não tinham recursos, não podiam ajudar, portanto eu tinha que criar as coisas de forma autónoma, e naquele momento o que me ocorreu foi ir para as obras, porque na altura ganhava-se relativamente bem. Pronto, se eu sei nas obras que se ganha bem, eu vou para as obras, tive uns dias nas obras, até fazer o dinheiro que precisava para comprar aquele meu primeiro equipamento. E assim aconteceu. Portanto, as coisas são feitas com muito sacrifício, as coisas não nos caem do céu. Claro. e vão acontecendo desta forma. Pronto, e hoje, de facto, claro, olho para trás e tenho mesmo muito orgulho naquilo que, de facto, fui conseguindo, e é a mensagem que eu quero passar a todas as pessoas, de facto, façam as coisas bem feitas, com gosto, sempre numa ótica de que sempre fazer melhor, porque esse é o objetivo, é sempre esse. Porque também os clientes perguntam, mas agora depois deste evento o que é que fazemos para o ano? É sempre pensar para fazer sempre a melhor, e há sempre essa possibilidade, há sempre uma ponta onde nós podemos sempre fazer melhor e melhorar aquilo que fizemos anteriormente. Sim, isso é muito interessante e ainda bem que assim correu para vocês.
E a Europalco evoluiu de uma forma bastante interessante ao longo destes 25 anos. Sim. 25. Faz este ano 25. Vai fazer dia 19, 25 anos. Que é a minha ano idade, portanto, eu tenho a idade da Europalco. Mas vocês não só têm a parte de tecnologia e audiovisuais, mas também têm estúdios, mobiliários, carpintaria, costura. Como é que se gerem e como é que se colam áreas tão diferentes entre si numa só empresa? Bem, primeiro explicar porque é que isto tudo acontece. Mais uma vez, se me perguntassem há uns anos atrás, olha, um dia vais ter um departamento de impressão, um departamento de carpintaria na tua empresa. Não, mas vou ter isso para quê? Eu nem percebo nada disso. Para que é que eu quero isso? Lá está. Isto é o bom exemplo de que as coisas de facto correm de uma forma muito natural. Porque é que a Europol se desenvolveu nestes negócios? Nós fomos sentindo, no fundo, aquilo que as necessidades dos clientes. No fundo, fomos percebendo que um evento não é feito de audiovisuais, um evento é feito de muitas outras áreas. E também tivemos essa capacidade também de perceber que quanto menos interlocutores existirem para um evento, mais fácil é depois na implementação desse evento. Porque em vez de termos 15 pessoas com quem temos que falar e coordenar, falamos com 1, 2 pessoas da mesma empresa e ela, dentro da sua empresa, é que faz esta coordenação e, no fundo, fica tudo muito mais facilitado e acaba por ser tudo muito mais ágil. Porque nós tínhamos desafios muito grandes no nosso país. Nós somos um país pobre, não é? Portanto, os eventos acabam por também não terem os orçamentos que os eventos internacionais têm e nós tínhamos que criar então uma cultura muito própria e só tentando também unificar todos estes recursos. E, no fundo, as coisas foram acontecendo. O primeiro departamento assim mais estranho, eu chamo estranho, que não tem a ver com os audiovisuais, não é? Foi o departamento da costura. Começámos com a costura, depois começámos com a impressão e depois é que veio a carpintaria e a serralharia. Neste momento há outras ideias. Há mais. Podes revelar? Vão aparecer mais novidades. Posso partilhar uma que provavelmente será agora a primeira. Nós vamos abrir um centro de investigação interno dentro da empresa. Uau! Porque é importante também as próprias empresas também começarem a fazer desenvolvimento próprio e trazerem novidades. Tornamos-nos muito mais fortes, porque eu acho que hoje a diferença, porque, por exemplo, os equipamentos hoje que estão no mercado estão a acesso a todos. E assim, ainda bem que assim é, ok? Porque hoje as pessoas chegam facilmente a qualquer produto. Portanto, nós temos, para sermos mais competitivos, para podermos estar um pouco sempre mais à frente, nós temos que procurar outras oportunidades. A investigação é uma oportunidade, que é de nós podermos criar... faz todo sentido. Nós podemos criar produtos próprios, exclusivos, no fundo, para termos mais um argumento muito forte também de venda. E de certa forma, é aproveitar o conhecimento que foi sendo criado, porque nós, felizmente, não temos as pessoas com muita rotatividade, felizmente, na empresa. As pessoas estão muitos anos dentro da Europal, portanto, adquirem muito conhecimento e a utilizar esse conhecimento que as pessoas adquiriram ao longo dos anos e traduzir isto também nessa investigação dentro desta área para conseguir proporcionar produtos diferenciadores. E esse é um objetivo e nós queremos ainda este ano implementar este departamento também dentro da empresa. Olha, espero mesmo que consigam e que tenha imenso sucesso. Não podia deixar de falar da pandemia, não é? Desculpem. Mas a pandemia trouxe-nos inúmeros desafios, especialmente pela falta de normas concretas do que se podia ou não fazer. Eu lembro-me de ter ficado com a ideia que vocês se adaptaram super rápido. Tipo, num dia tinham um estúdio e no outro já tinham 4. Como é que foi esta adaptação? Foi calculada ou foi tipo quem arrisca não petisca? Tem sempre esses dois lados. Tem sempre esses dois lados. Eu acho que nunca podemos desassociar os dois. Na nossa forma de estar, acho que estão sempre os dois aqui implícitos. Então, no fundo, o que aconteceu, e isto, dia 13 de março, de repente vimos-nos todos em casa, fechados, isolados. No dia a seguir, ou ainda no próprio dia, eu olhei isto, não é possível. Nós não estamos habituados a isto, nós não somos pessoas de estar trancadas. A área dos eventos é a diferença para um trabalho normal que se entra às 9 e sai às 18. A área dos eventos, o que apaixona mais as pessoas é de facto porque não há 2 dias iguais, cada dia é o seu dia. De repente, vemos-nos todos fechados em casa e os dias serem repetitivos, de repente não podemos, temos que fazer alguma coisa. Isto foi quase muito imediato. Nós, talvez 2 dias depois, tínhamos a equipa comercial toda junta, em reuniões, nas reuniões online, e eu disse, não, vamos ter que dar passo, e o primeiro passo que nós fizemos naquele momento foi, criamos uma apresentação, porque sentimos também por parte dos clientes, de facto, de repente,
era um desastre isto que nos estava a acontecer. De repente as pessoas ficaram todas, e agora? O que é que vamos fazer da nossa vida? E de repente as pessoas ficaram todas bloqueadas, todas sentimos muito isto. E logo instantaneamente nós preparámos uma apresentação brutal do que se podia fazer, logo com os estúdios, logo todos em mente. E eu ontem dizia ontem lá na empresa que, inclusive, nós estávamos a fazer uma apresentação de tecnologias que nós nunca trabalhámos com elas, que conhecíamos, mas não tínhamos a experiência com elas, e no fundo fomos falando de coisas que nós próprios não dominávamos. Mas era preciso dar aquela confiança para quem estava do outro lado a ouvir, a receber a nossa mensagem, dar uma mensagem de confiança que era possível, que havia outra forma de fazer eventos. E nós, rapidamente, a dia 15 de Abril, tínhamos o primeiro estúdio montado. E no dia 26 de Abril estávamos a fazer o primeiro evento. Fogo. Logo de seguida, naquele momento, pronto, sempre o nosso pensamento, sempre pensando sempre mais à frente e dizer, não, esta é a solução, não temos outra hipótese, temos que partir para este caminho. Construímos logo de imediatamente o segundo. Começa o primeiro e o segundo a estarem sempre ocupados, construímos o terceiro e vamos para o quarto. E fizemos o quarto. E tivemos uma taxa de ocupação elevadíssima. Pronto, foi muito arriscado. Como temos aqui muito risco, é um facto. Primeiro, tivemos de desmanchar um armazém inteiro que estava carregado de material. No fundo, o que fizemos, imaginem, foi empurrar material e encostar todo num canto, quase todo empilhado, tudo desorganizado, porque nem essa é a nossa forma de estar no armazém, mas tinha que ser. E rapidamente pegar em tecnologias que não as conhecíamos, e foi o que fizemos. Tencionas manter os estúdios? Sim, o estúdio 1 vai ficar. Nós neste momento estamos com 2 estúdios, mas na próxima semana vamos começar a desmanchar o estúdio 2 e vamos deixar o 1 ficou indefinitivo, porque eram estúdios todos muito provisórios, mas nós, entretanto, neste período fizemos umas obras e deixámos um estúdio que vai ficar mesmo definitivo, está mesmo terminado e vai ficar agora para sempre, não o vamos desmanchar. Mas, como é óbvio, neste momento as pessoas perguntam-nos porque é que estão a desmanchar, porque nós estamos a fazer isto também com propósito. É preciso dar agora um sinal muito importante. Os estúdios não é o nosso trabalho. Claro. O nosso trabalho é ir para a rua. E se nós continuássemos a manter os estúdios, continuávamos a manter quase esta necessidade das pessoas a quererem ir para ali, e nós não queremos fazer isto. Nós queremos dizer às pessoas que não é possível fazer eventos, temos que arrancar. Vamos fazer com menos pessoas, mas podemos ir começar. A gente já pode fazer os eventos na rua, as pessoas não sabem, a gente pode fazer os eventos na rua. Só que não podemos é ter 300 pessoas, temos 30 pessoas, mas vamos para um espaço, vamos para a rua, porque isto dos estúdios não é não é aquilo que a gente gosta. Nós sentimos o mesmo também. E como é que se prevê o vosso 2022, então? Tem a agenda cheia? Nada. Não, temos cheia de nada. Não, mas sempre com muita esperança. Nós vamos, como é que vamos percebendo? Vamos percebendo isto através dos pedidos. Como é óbvio, confirmações são muito poucas, muitos sinais de que, de facto, temos pela frente podemos ter pela frente um bom ano, mas não podemos fazer antecipação nenhuma, porque já percebemos, estamos dependentes sempre da gestão da crise da pandemia e sabemos que vamos provavelmente durante o ano ter altos e baixos, vamos ter períodos em que vamos ter muito trabalho, períodos em que teremos que dar outra vez passos para trás, e temos que estar todos preparados para isso, estar muito bem preparados para isto, ter as empresas bem protegidas para que consigam suportar todos estes altos e baixos. Eu espero que esteja errado e espero que em março possamos todos ir para a rua e possamos não voltar mais para casa, mas temos que estar preparados. Eu gosto sempre de dizer às pessoas, preparem-se para o pior, porque depois tudo o que vier é sempre muito bom. E não fazer grandes projetos neste momento, porque as coisas não estão mais na nossa mão nesta fase. Portanto, é preferível gerirmos sempre isto. Eu gosto sempre de fazer esta gestão. Vamos pensar no pior, que assim estaremos preparados sempre para tudo. Claro. E agora falando um bocadinho dos técnicos, e porque este podcast tem muita gente que nos ouve que acabou agora a escola e quer seguir eventos, ao nível dos técnicos, sentes que têm dificuldade em ter pessoal qualificado e que sentes que estas pessoas têm os recursos certos que nós precisamos no nosso setor? Estamos a assistir a uma entrada de uma geração diferente da minha geração. A minha geração são pessoas que são formadas no terreno, são pessoas que não têm praticamente bases nenhumas, não se estudou, nós não estudamos para fazer o que fazemos.
nós fomos adquirindo conhecimento ao longo do tempo e com a experiência do trabalho, que é uma excelente experiência, não há que ninguém tenha dúvidas disto. Claro. Mas depois faltam-nos às vezes bases, coisas que hoje nós olhamos para trás e que dizemos, se tivesse este conhecimento de base, eu teria feito coisas um pouco melhor. E nós hoje em dia estamos a assistir a esta nova geração, de facto, que vem com essas bases, mas depois falta todo o traquejo da experiência e por vezes é necessário passar a mensagem a estas pessoas de que elas de facto trazem as bases, mas agora falta-lhes essa experiência, porque às vezes as pessoas vêm a pensar que vêm já num nível muito alto e não estão preparadas, porque depois no terreno as coisas são todas muito diferentes. Nós estamos com muita falta de recursos. Qualificados ou... Qualificados. Okay. Estamos mesmo com muito falta de recursos. Mas onde é que vocês procuram as vossas pessoas, essencialmente? Neste momento, universidades e escolas. De quê? As escolas da área, por exemplo, temos o caso da Older Academy e existem Sim. outras, a Val do Rio e muitas outras, e algumas universidades onde já formam algumas pessoas que estão vocacionadas para estas áreas. Claro que muitas destas pessoas vêm sempre com o sonho do quê? Da televisão. A televisão é sexy. Sim. E então é sempre esse sonho, e depois, de facto, quando chegam às áreas dos eventos, por exemplo, e quando de repente vem um caminhão cheio de caixas e que temos de descarregar, então mas o que é que eu vou fazer? Para descarregar isto não é para mim, eu vou-me embora. E temos este problema. E temos muitas pessoas que depois desistem quando daqui chegam, porque de facto vêm a pensar de facto o fascínio dos eventos. Os eventos é uma coisa que estamos sempre em festa. Isto é o pensamento de muitas pessoas. Claro. Eu tenho agora já não, mas tinha pessoas da família a dizer, pá, tu fazes é muito bom, vocês estão sempre em festa. E isto não é nada assim, isto é um trabalho muito duro, são muitas horas... Muitas horas fora de horas. Muitas horas fora de horas, e depois estes caminhões todos, estas coisas todas, portanto, as coisas não são fáceis. E às vezes as pessoas vêm um bocadinho ao engano, vêm nessa expectativa, e então perdemos muita gente depois neste caminho, neste percurso entre a escola, aqueles primeiros dias nas empresas, e aqui perdemos muitas pessoas. Mas também eu costumo dizer, aqueles que ficam são de facto os resistentes e são aqueles que de facto têm potencial de crescimento, mas não estamos a ser capazes de formar a quantidade de pessoas necessárias hoje para este setor. Okay. E temo muito. Depois temos aqui ainda outra situação muito difícil, é que nós temos boa mão de obra, porque nós temos uma capacidade, nós somos muito maus a programar, mas somos muito bons no desenrasque. Nós somos especialistas em desenrasque. Essa é a frase mais tuga que vai ser dita neste podcast. Nós nisto somos top. Nós vimos isto porque quando vimos às vezes empresas que vêm de fora e que vêm prestar serviços aqui em Portugal, de repente quando tem uma coisa que sai daquele alinhamento, porque aquilo era assim que tinha que ser, mas aquilo saiu e aquilo dá-lhes ali nós na cabeça. E nós não, nós vivemos bem com isso. Claro. Nós não conseguimos fazer a preparação. Nós somos maus em preparar. Então, a nossa mão de obra é muito bem vista lá fora. E hoje há muitas empresas de fora que conseguem oferecer condições muito melhores, porque estamos a falar de mercados completamente distintos do nosso, conseguem oferecer condições muito melhores às pessoas e as pessoas acabam por sair e irem-se embora e irem para fora. O que acrescenta mais um problema para todos nós. Portanto, mão de obra a ir-se embora, mão de obra boa. Pronto. Não sei como é que vamos ter que... Assim, provavelmente as empresas vão ter que também elas próprias investir, no fundo criar elas programas de formação, mini escolas dentro das empresas. O caminho provavelmente terá que ser por aí, porque nós temos que trazer mais pessoas, temos que conseguir formar muitas mais pessoas, senão nos próximos anos vamos ter problemas muito grandes. E como é que vocês na Europalco arranjam forma de motivar as vossas pessoas a ficar lá? E nós fazemos muita coisa. Ouvi dizer uma viagem à Disney. Pois, nós fazemos muita coisa. Isso faz parte da cultura da empresa, sim, não é? Eu penso desta forma. Eu, se não fosse empresário, se trabalhasse numa empresa, o que é que eu gostava de ter? Isso é sempre bom. E esta é a minha forma de ver as coisas. E eu tento recriá-las, então. Aquilo que são os meus sonhos, eu tento recriar. Pronto, isso são estes exemplos. Na Europalco temos algumas práticas que eu acho que são muito interessantes e quero fazer um esforço enorme para as manter. Tudo o que é os resultados das empresas, eu vou partilhar coisas que são internas, mas não tem qualquer problema. 10% daquilo que é os resultados da empresa são partilhados pelos colaboradores. Portanto, isto é da história da Europalco. Estas viagens que fazemos, a Euro Disney, ir aos Açores. Quando fomos aos Açores, porque antes de irmos à Euro Disney, fomos aos Açores. Foi a primeira viagem que fizemos de avião, porque tudo o que tinha sido feito aqui em Portugal, sempre de autocarro. Sim. E foi a primeira vez que viajámos de avião
para ir para os Açores. Veio-me lágrimas aos olhos quando eu recebi abraços de alguns colaboradores e a agradecerem que era a primeira vez que estavam a viajar de avião. Fogo. Isto tem um grande impacto. A Euro Disney, pronto, como devem calcular, foram furtados 2 aviões, nós dividimos a equipa em 2 aviões e fomos, as pessoas não sabiam muito bem, só dissemos que íamos viajar, tinham que levar roupa e não sabiam muito bem para onde é que iam. Pronto, e saímos 2 voos, foi muito engraçado porque os voos foram furtados e foi um para Orly e outro para Charles de Gaulle, nem chegámos no mesmo sítio, autocarros diferentes e depois de repente cruzamos-nos todos à chegada à Euro Disney, ao hotel da Euro Disney. Foi muito engraçado, no fundo. A Euro Disney não proporcionou muito aquilo que eu queria, que é o convívio, porque quando chegámos à Euro Disney, estávamos dentro da Euro Disney, aquilo juntou-se grupos e cada grupo foi para as suas animações, não proporcionou muito aquilo que a gente pretende às vezes com estas coisas, que é muita união, mas foi uma experiência que eu tenho a certeza que é única. Pronto, e tínhamos outras aventuras para fazer nestes anos, infelizmente veio a crise e nós não podemos fazer porque tínhamos uma que era mesmo assim fora da caixa. Podes contar ou não? Ou queres guardar? Posso, porque ela foi partilhada na Europalco, porque foram traçados objetivos. Nós o que traçamos todos os anos traçamos objetivos para o ano. E depois definimos metas. Pronto, e tínhamos esses objetivos todos bem definidos e o que é que íamos fazer? Íamos fazer um cruzeiro. Pronto. E depois foi, pronto, recordando nesse dia da apresentação, que eles diziam, se não cumprimos os objetivos, fazemos um cruzeiro no Tejo aqui num Cacilheiro. E é um bocadinho isto. Pronto, estas coisas são importantes. Claro que a componente salarial é muito importante. As pessoas, claro, dão muito valor a isso, claro, e nós temos de estar sempre muito atentos a isso. Temos de estar muito atentos, e é difícil ter 120 pessoas e estar atento de forma individual. As pessoas trazem problemas de casa, problemas financeiros, as pessoas trazem para o trabalho. E hoje em dia agora é muito difícil olhar para 120 pessoas e entender isso. Quando nós éramos 20, 40, eu estava junto dessas 20 e 40 pessoas. Hoje não consigo estar junto de 120 pessoas, portanto é difícil. Isto às vezes dá-me um bocadinho também frustração. Fico feliz pelo crescimento, mas ao mesmo tempo também tenho um bocadinho de frustração porque hoje eu não consigo estar da mesma forma junto de todos. Hoje já tenho dificuldade em memorizar os nomes das pessoas todas, que é uma coisa que me incomoda. Sim. Muito, pronto, que às vezes eu fico tremo para dizer os nomes das pessoas porque me esqueço. Ficas nervoso. E isto incomoda-me um bocadinho, Sim. porque do lado das pessoas, as pessoas podem sentir que é uma indiferença, mas não é uma indiferença, é difícil. Pronto. Mas pronto, tentamos estar todos ao melhor. Tento-me rodear depois de pessoas, de facto, nos recursos humanos e na restante empresa para conseguir dar continuidade a isso que são os objetivos da empresa e a forma de estar da empresa. Claro. Olha, e diz-me uma coisa, qual é que foi o maior evento que fizeram no sentido de maior complexidade e de maior meios técnicos e tipo aquela cena absolutamente surreal? Que marca assim a Europalco? Maior foi que movimentou mais logística. Tivemos 40 caminhões para esse evento. Foi o dos... agora esqueci o meu nome. Foi no Altice Arena e na FIL. Esqueci-me agora o nome. Pronto. Mas foi há quanto tempo? É um evento meio privado, é um evento religioso, é do HK. Okay. Peço desculpa. De repente deu-me aqui uma branca. Pronto. Foi o evento que mais meios movimentou da Europalco. Foram 40 caminhões para conseguir transportar os equipamentos que eram necessários para este evento. Foi no Altice e na FIL, como eu disse. Foi provavelmente o maior desafio que vocês tiveram. Foi porque nós tínhamos este evento tinha muita complexidade, para além dos meios audiovisuais que estavam implementados no Altice Arena, sendo de uma grande dimensão. Tínhamos depois a responsabilidade dos altares. Cada pavilhão da FIL tinha um altar. Fogo. E toda a cenografia e esses altares eram os altares com muita expressão. Em termos de cenografia foi uma coisa complexa, pronto, e movemos muitas pessoas, sim. Mesmo. E é um evento diferente. Sim, pronto. sim, não é assim fugir do corporate. Sim, é um evento diferente, portanto isso também nos, na altura... ainda aumenta mais o desafio. É. Olha, e queres falar um bocadinho da APST? É a Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos, quero já dizer. Como é que tem estado a correr este grande projeto e se já cumpriram os objetivos? Fala-nos um bocadinho.
nunca vamos conseguir cumprir os objetivos. É muito difícil. É algo, de facto, que eu me orgulho mesmo muito, ok? Porque isto é uma luta, não é pela Europa, isto é uma luta pelas empresas, por um setor, por pessoas. E eu gosto mesmo muito disto. Pronto, orgulho-me disto, porque eu acho que todos nós temos sempre... não estamos de passagem, mas temos que deixar sempre uma pequena marca, por muito pequena que ela seja, nós temos que construir qualquer coisa. E isto dá-me a possibilidade, de facto, eu sei que nós não vamos conseguir chegar a toda a gente, vai ser difícil, não vamos conseguir fazer tudo aquilo que nos pretendemos fazer, temos muitos desafios pela frente, mas orgulho-me e posso falar daqui de 2 ou 3 temas que tenho a certeza que fez toda a diferença neste momento de pandemia, porque esta associação foi criada em pandemia. Isto era um desejo muito antigo, isto tinha 30 anos que procurávamos fazer uma associação, mas era impossível, porque não nos conseguíamos sequer juntar, éramos muito concorrentes. Foi preciso uma pandemia para quebrar... Foi, para conseguir juntar muito mais as pessoas, para pôr as pessoas a falar todas em prol de um objetivo. E esse é positivo. Vamos ter que ter a capacidade de manter a associação, se calhar com o mesmo nível, não, quando de repente o trabalho todo voltar, esperamos que rápido, cada um vai seguindo os seus caminhos, mas nós não nos podemos esquecer depois da associação, porque vamos ter outras lutas pela frente. Já não são lutas tão óbvias, mas temos que lutar por coisas que estão mal. E eu ia dizer que há coisas de facto que eu me orgulho que a associação conseguiu, que eu tenho a certeza, há coisas que nós influenciamos, mas há coisas que nós, se não fosse a nossa intervenção, nós não teríamos conseguido. E vou falar de um exemplo. Foi lançado o programa Apoiar. Esse programa não continha os cais todos das empresas do setor. Nós, junto do Ministério da Economia, numa reunião que estivemos no Ministério da Economia, eu tive a oportunidade de apresentar, só dos nossos associados, nós tínhamos 35 cais diferentes. E só 35 dos associados é que eram abrangidos pelo programa Apoiar. E nós fomos junto do Ministério da Economia dizer que olha, há aqui um problema, porque temos aqui vários associados que estão distribuídos por outros cais principais e que são precisos ser apoiados porque estão nesta atividade. Sim. E nós conseguimos, com que o Ministério da Economia fosse sensível a esta mensagem e as empresas todas foram apoiadas. Portanto, aqui claramente foi um feito da associação em que todos nós temos que nos orgulhar. Temos a situação das moratórias, que nós fomos pedindo sempre as moratórias, e depois recordo-me perfeitamente que as moratórias tinham um prazo muito curto, e nós conseguimos também, nós e outras associações, com muita pressão, conseguir ir prolongando o fim dessas moratórias. E também é uma luta nossa. Claro. Conseguimos também outra coisa que vai ficar garantidamente para a história de Portugal, conseguimos fazer, nós não gostamos de chamar de manifestação, é o manifesto. O primeiro manifesto em Portugal, com o impacto que todos nós sabemos que esteve nos órgãos de comunicação e no país, de uma forma muito tranquila, de uma forma educada, sem ofender ninguém, isto vai ficar para a história. Foi incrível. Pronto, foi portanto, incrível. E eu acho que isto é um orgulho para todos. Nós devemos todos nos orgulhar disto, todos que estamos neste setor orgulharmos disto. Eu gostava que não se perdesse aqui algumas uniões, algumas sinergias que foram criadas. Tenho dúvidas que a gente consiga manter tudo isto, mas temos que fazer esse esforço. Porque nós não podemos pensar de uma forma individual, porque individualmente nós não vamos conseguir fazer nada. Claro. Ou então vai levar muito tempo, muitos anos. Temos de estar unidos e mostrar que temos aqui alguma força. Lamento, agora, de um lado, um desabafo de lamento que, de facto, foram constituídas muitas associações, muitas delas poderiam estar juntas para mostrarmos muito mais força. E o que nós fizemos foi fazer aqui alguma separação, e depois, quando vamos junto dos organismos, não vamos com a mesma força, porque não estamos em representação assim de tanta gente, de tantas empresas, de tanto valor. Claro. E se nós tivéssemos juntado aqui algumas associações, nós teríamos ido junto das entidades com muito mais força. Com muito mais força, e teríamos conseguido muitos mais objetivos. A velha máxima da união faz a força. Olha, tu há bocadinho desvendaste um bocadinho a nossa última pergunta que fazemos a todos os convidados, que é: se tivesse a possibilidade de ter alguém a fazer investigação científica para ti, o que é que lhe pedirias para estudar? Tu vais ter isso, portanto, esta pergunta aqui já nem faz sentido, mas... Temos muita coisa planificada, muitas delas não gostava daqui de adiantar, porque
não está partilhada sequer internamente, e quando não está partilhada internamente eu não gosto muito de partilhar. Sim, mas temos muitos projetos e alguns deles muito interessantes. No fundo, o pensamento o que eu posso dizer é, o pensamento é sempre assim: o que é que fazemos hoje e o que é possível fazer diferente. Okay. Há um objetivo sempre que está também na forma de estar da Europalco. Nós não invejamos o que os nossos concorrentes fazem. Nós olhamos e quando percebemos que eles tiveram uma boa aposta e uma aposta de sucesso, nós gostamos de ver, gostamos de aprender, mas nunca pensar fazer igual. Isto é um erro. E em Portugal faz-se muito isto, de seguir algo que alguém fez. Não, aquilo foi um feito daquela pessoa, não deve ser visto, reconhecido quando ele é bem feito, e procurar fazer diferente e melhor. Quando se fala nesta questão da investigação, é isso mesmo, é olhar para a frente e pensar assim: ok, o que é feito hoje nos eventos e o que é possível trazer de novo. Eu vou voltar uns anos atrás, para que não teve nada de investigação, mas para se perceber o impacto que estas coisas têm e na transformação que é produzida nos setores. Olhar para o nosso. Há uns anos atrás, o que nós víamos nos eventos resumia-se a telas, a ecrãs. Não havia LED wall, era projeção, telas. E o formato é aquele, é retangular, é aquele formato, ponto. A Europalco, a determinada altura, faz aquilo que todas as boas regras, as boas práticas diziam que não era possível fazer. Projeto apodrecido. Hoje toda a gente fala de licra. Claro. Hoje não há ecrãs, eu vou-vos dizer, dentro da Europalco tem os estoques da Europalco são todos muito grandes, de qualquer material. Mas quando olhamos para essas telas retangulares, normais, com as armações de alumínio, nós, se tivermos 10 telas dessas, é muito. É muito. Porque isso não existe para nós. Portanto, é só quando o cliente insiste mesmo que quer aquilo. Porque este pensamento sempre pensar à frente. É disrupção. Sim, e eu tenho a certeza que a Europalco aí fez a diferença e transformou todo o mercado. Portanto, passámos a abrir a ter um espectro, uma forma diferente de ter os eventos. E hoje fazemos coisas que concorrem lá fora para prémios, eventos que concorrem lá fora para prémios, com 1/10 de orçamentos, e nós sabemos que isso faz diferença. Claro. Mas estamos de em pé de igualdade e estamos sempre num ranking dos 10 melhores, e tivemos várias vezes nos 3 e chegámos a ganhar, ok? Temos muitos eventos portugueses premiados lá fora. Portanto, nós também já conseguimos também mostrar lá fora que nós somos capazes e que também fizemos diferença. Quando se fala nesta questão de investigação, tem que ser pensada dessa forma. Por onde é que podemos ir? Por onde esse caminho ainda não está traçado. Não existe isso ainda. E esse pensamento que nós queremos levar, e este centro de investigação é pensado muito nesse caminho. Fazer algo que não está feito. Como é óbvio, os nossos recursos são limitados, o nosso conhecimento é limitado àquilo que é o nosso setor, mas nós também temos que ter essa preocupação de olhar de forma paralela para outros setores, rebuscar algumas ideias, automatismos. Quando vemos que um carro anda sozinho, nós também temos que pensar que dali há alguma coisa que se aplica ao nosso setor. Claro. E nós não podemos pensar ficar fechados e achar que o conhecimento está tudo aqui no setor. Não, nós temos que ir a outros lados, à procura dessa informação, e então trazê-la para dentro e, de facto, fazer essa transformação. Okay. Sim, essa busca da criatividade e de como é que nós podemos inovar. Pedro, muito, muito obrigada por teres vindo. Acho que foi uma boa conversa, sim, foi uma boa estreia. Gostei muito de ter cá neste nosso eventcast. Malta aí em casa, no carro, a lavar a louça ou a passear o cão, obrigada pelo incrível feedback dos episódios anteriores e por nos ouvirem e continuarem a acompanhar. Obrigada!